Salmo 37. Assunto: o grande enigma da prosperidade do perverso e o sofrimento do justo, que a tantos já confundiu, é tratado aqui à luz do futuro. E a irritação e lamentação são muito notavelmente proibidas. É um salmo em que o Senhor silencia muito docemente as muitos comuns lamentações do seu povo e acalma sua mente com relação ao seu tratar vigente com o seu rebanho escolhido e os lobos por quem está cercado. Contém 8 grandes preceitos. É ilustrado 2 vezes por afirmações autobiográficas e transborda em contrastes marcantes. Charles Haddon Spurgeon. Este salmo pode ser nomeado o elixir do bom homem em momentos ruins, um emplastro soberano para a praga do descontentamento, ou um antídoto seleto contra o veneno da impaciência. Nathaniel Hard, em Um Sermão para Funeral. Versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores. Indignar-se é preocupar-se, inflamar-se, afetar-se, acrabunhar-se. A natureza é muito apta a atiçar o fogo de inveja quando vê infratores da lei montando cavalos e sujeitos obedientes caminhando no pântano. Parece difícil para os julgamentos carnais que a melhor carne fique com os cachorros, enquanto amáveis crianças definham pela necessidade de comida. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Quem inveja o touro gordo, os laços e grinaldas que enfeitam ao ser levado para o matadouro. Contudo, o caso é paralelo, pois homens ricos ímpios não passam de animais engordados para o abate. Charles Haddon Spurgeon. A rainha Elizabeth, enquanto estava presa, invejou a serva de ordenha, mas se ela soubesse que reinado glorioso viria a ter posteriormente por 44 anos, não teria invejado. Pouco precisa o homem piedoso, ainda que em miséria. Não há por que invejar o homem mau no alto de toda a sua prosperidade e alegria, pois ele considera o que tem em mãos como muito mais valioso do que tem em esperança. John Trapp. Que bem lhe faz toda a sua prosperidade. Apenas acelera sua ruína e não sua recompensa. O boi que é de carga vive mais do que o boi colocado no pasto. O simples colocá-lo ali acelera seu abate e, quando Deus coloca o perverso em pastos vultosos, em lugares de honra e poder, é simplesmente para acelerar sua ruína. Ludovic de Carbone, citado por John Spencer. Versículo 2. E murcharão como a erva verde. E murcharão como a erva verde. Que fim completo alcança o homem cujas vanglórias não têm fim. Vale a pena nos desgastarmos, inquietando-nos com um inseto de uma hora, uma efêmera que nasce e morre no mesmo dia? Há nos cristãos uma semente viva e incorruptível que vive e permanece para sempre. Por que deveriam eles invejar a mera carne e sua glória, que não passa de relva com sua flor? Versículo 4. Agrada-te do Senhor. Em certo sentido, imitar os perversos. Eles se agradam de sua porção. Tenha cuidado de agradar-se da sua e, muito longe de invejá-los, você se compadecerá deles. Não há espaço para inquietude se nos lembramos de que Deus é nosso. Charles Haddon Spurgeon. E considere que sua condição na terra é tal que o expõe a muitos sofrimentos e dificuldades, os quais, a não se agradar do Senhor, você não poderá evitar, pois são coisas comuns aos homens, mas que,
agradando-se do Senhor, você poderá facilmente suportar. Além de tudo isto, considere seriamente que você deve morrer. Não há mudança a ser feita para evitar isso. Quão facilmente tolerável e agradável será pensar em ir até aquele com quem você já terá vivido uma prazerosa comunhão anterior? E que pavoroso aparecer diante dele, se seu coração o acusar de ter sido para ele, mesmo com todos os seus apelos e incentivos, um estranho descontente. John Howe, Tratado de Deleite em Deus. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. É apresentado pela Vulgata como revela viam Domino. Revela viam Domino. Revela teu caminho. Em Ambrósio, N.E. Ambrósio foi um arcebispo de Mediolano, moderna Milão, um dos mais influentes eclesiásticos do século IV. Compreendia isto como revelar nossos pecados a Deus. De fato, já que é impossível cobrir, por que não descobriríamos nossos pecados? Não omita aquilo que Deus já sabe e faria você reconhecer. É ofício muito danoso ser secretário do diabo. Oh, acabe com sua associação a Satanás, revelando a Deus os segredos que ele guarda e os pecados que você esconde. Nathaniel Hard. Confia nele e o mais ele fará. O lavrador semeia e rastela e então deixa a colheita para Deus. O que mais ele pode fazer? Ele não pode cobrir os céus com nuvens ou comandar a chuva, ou trazer o sol ou criar o orvalho. Faz bem em deixar toda a questão com Deus e, assim, com todos nós, é a mais verdadeira sabedoria, confiar obedientemente em Deus, deixar os resultados em suas mãos e esperar uma concessão bendita. Versículo 6. Farás sobressair a tua justiça como a luz. Quanto mais nos inquietamos neste caso, pior é. Nossa força está em permanecer estável. O Senhor inocentará o caluniado. Quando nos focamos em sua honra, ele se ocupa com a nossa. É maravilhoso como, quando a fé aprende a suportar a calúnia com serenidade, a imundícia não a corrompe, mas despenca como bolas de neve em um muro de granito. Charles A. Spurgeon. Versículo 7. Descansa no Senhor, aquieta-se. Pode ser traduzido assim. E este é o preceito mais difícil que é dado a um homem, de modo que o preceito de ação mais afanoso se afunda no nada quando comparado a este comando de inação. Jerônimo. A palavra hebraica vertida como calado Edom, da qual a palavra inglesa dumb, mudo, parece ser derivada. O silêncio aqui é oposto a murmurar ou queixar-se. James Anderson, em comentário de Calvino. James Anderson. Versículo 8. Não te indignes para fazer o mal, Almeida Revista e Corrigida. O mal pode ser feito ao indignar-se com a prosperidade dos homens perversos, ou por imitá-los, fazendo o que eles fazem, na esperança de ser próspero como eles são. John Gill. Versículo 9. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. A paixão, conforme a parábola de Bunyan, quer as coisas boas primeiro e rapidamente elas se acabam. A paciência recebe as coisas boas por último e elas duram para sempre. Versículo 10. Mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Por que motivo, cristão atribulado, você inveja alguém que em pouco tempo estará sob o pó? Procurarás o seu lugar e não o acharás. Sua casa estará vazia, o assento de seu escritório vago, sua propriedade sem dono,
ele será completamente imaculado, talvez liquidado por sua depravação ou levado a um leito de morte, de penúria por sua própria extravagância. Desaparecerá como uma nuvem que passa, esquecido como um sonho, onde estão suas vanglórias e convencimentos e onde está a pompa que fez pobres mortais considerarem o pecador abençoado. Charles A. Spurgeon. Mas os mansos herdarão a terra, não os espíritos acalorados e perturbados que se alvoroçam porque o mundo merece, mas os mansos que são lançados acima e abaixo de canto em canto e duramente sofreram para ali permanecer em quietude. Esta terra, da qual parece ser muito privados, somente eles terão e dela desfrutarão. John Pennington. Versículo 13. Rir-se-á dele o Senhor, a fim de que a carne não permaneça murmurando e se queixando, inquirindo porque Deus apenas ri do perverso e dele não se vinga. A razão é acrescentada. Ele vê o dia de sua destruição logo adiante, pois vê estar se aproximando o seu dia. João Calvino. Pois vê estar se aproximando o seu dia. O homem mau não vê o quão perto de seus calcanhares está a destruição. Ele se vangloria por esmagar outros, quando o pé da justiça já está erguido para pisá-lo, como a lama das ruas. Pecadores nas mãos de um Deus irado, e ainda assim tramando contra seus filhos, pobres almas, e assim correm para a ponta da lança de Jeová. Charles A. Spurgeon. Seu dia tenebroso, o dia de sua morte, que será também o dia de sua condenação. John Trapp. Versículo 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Seria melhor passarmos fome com João Batista do que banquetearmos com Herodes. Melhor alimentar-se escassamente com os profetas da caverna de Obadias do que amotinar-se com os sacerdotes de Baal. A felicidade de um homem não consiste nos montes de ouro que ele tem armazenado. O contentamento encontra multum in parvo, enquanto que para um coração perverso o mundo todo é tão pouco. Charles A. Spurgeon. Oh, que consolo é provar a doçura do amor de Cristo em todo desfrute. Quando podemos dizer, Cristo me amou e entregou-se por mim, para que eu possa desfrutar destas bênçãos. Oh, como isto aumentará o valor de toda a misericórdia comum. David Clarkson. Como as águas que fluem das colinas de algumas das ilhas Molucas, N.E. Indonésia, tem sabor da canela e do cravo que ali cresce. Assim é o seu dom, ainda que seja simplesmente água, deve ter sabor de boa vontade e graça especial do doador. George Swinnock. É possível que um homem perverso encha seu corpo de ar e seu peito de graça, como sua mente de riqueza. Com eles é como com uma ovelha que pode estar sobrecarregada de prata e ouro, quase ao ponto de despencar e, contudo, ter espaço para comportar 10 vezes mais. Então aqui, um desgraçado ambicioso, ainda que tenha o suficiente para afundar-se, nunca terá o suficiente para satisfazer-se. John Glasscock. Sermão à Escolha de Maria. Versículo 16 e 17. Nunca deixe um cristão murmurar porque tem pouco demais, mas antes que se aquete na bem-aventurança desse Deus que abençoa o seu pouco e que abençoará seu pouco para que dele desfrute. Thomas Brooks. Versículo 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros, deposita seus dias, estoca-os em segurança para eles, pois assim
É a ideia original no hebraico, John Free. Versículo 20. Os ímpios, no entanto, perecerão. Qualquer que seja a luz fictícia que simule seu presente, não será suficiente no futuro, que será negro de escuridão, uma noite sólida. Charles A. Spurgeon. Se desfarão em fumaça. O que ganhamos com nosso orgulho e o que nos trouxe a riqueza unida à arrogância. Tais coisas dirão os que pecaram e estiverem no inferno. Tais coisas dirão os que pecaram e estiverem no inferno. Pois a esperança do ímpio é como um cardo seco carregado pelo vento, ou a espuma leve espalhada pelas vagas, ou uma fumaça, pairando aqui e acolá, levada pelo vento, ou um viajante caminhando por um dia. Walter de Stowwick. Versículo 25. Nem a sua descendência mendigar o pão. Dizendo a alguém que o próprio Davi mendigou, ele pediu pão a Abimeleque e Nabal. Eu respondo, é um bom julgamento e resolve o caso. Casos transitórios e acidentes repentinos não fazem de ninguém mendigo. Não devemos dizer, Davi era mendigo, ou mendigou seu pão, porque uma vez esteve em apuros e pediu pão a Abimeleque, e em uma segunda vez foi a Nabal. Em tais casos imprevistos, o homem mais rico do mundo pode ser obrigado a pedir um pedaço de pão. O bom homem pode cair em tais necessidades, mas bons homens raramente, se é que chega a acontecer, são deixados em necessidade. Joseph Cario. Versículos 25 e 26. O bom homem é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. O que os mundanos pensam que empobrecerá a sua prosperidade, Deus diz que enriquecerá o bom homem. O preceito dá uma promessa de misericórdia à obediência, não confinada ao homem obediente em si, mas estendida à sua semente e até mesmo a 1000 gerações. Êxodo capítulo 20, versículo 6. Confie, então, a Cristo seus filhos. Quando seus amigos falharem, a usura surpreender, a opressão for condenada ao inferno, você mesmo apodrecer no pó, o mundo revirar e queimar-se em cinzas, ainda assim Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Thomas Adams. Versículo 34. Espera no Senhor. Aquele que realmente confia em Deus permanecerá no tempo de Deus. Utilizará os meios de Deus e caminhará no percurso de Deus, ainda que pareça andar em círculos. David Clarkson. Espera, segue. Enquanto esperamos, tenhamos cuidado com hesitação. Não dê um passo fora do percurso de Deus. Ainda que haja um leão no caminho, não evite o dever de encontrar a segurança. Mantenha-se na via de Deus, o bom e velho caminho. Jeremias capítulo 6, versículo 16. O caminho que é pavimentado com santidade. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. Isaías capítulo 35, versículo 8. Evite caminhos tortuosos. Tome cuidado ao virar à esquerda, para não permanecer à esquerda. O pecado atravessa nossas esperanças, levando barricadas em nosso caminho. Um homem pode acabar esperando encontrar o céu no inferno, estando em um caminho pecaminoso. Thomas Watson. Versículo 35. Vi um ímpio prepotente, terrível, hostil, violento, a expandir-se qual cedro do Líbano. Uma árvore em seu solo nativo, vigorosa e luxuosa, que nunca foi transferida. Uma figura marcante do homem piedoso do mundo. Firmemente enraizado em coisas terrenas, seu solo nativo tornou-se mais orgulhoso e arbitrário em sua prosperidade, sem temor ou percepção de qualquer revés. William Wilson.
E por que como o cedro do Líbano? Porque no inverno, quando todas as outras árvores, como as videiras, figueiras, macieiras, etc., que são árvores mais profícuas, ficam ressequidas e descobertas, todavia o cedro continua tão verde no inverno como no verão. Assim sucede com os homens perversos, quando os filhos de Deus, nas tempestades e perseguições e aflições e miséria, parecem ressequidos e como se mortos. O perverso floresce em todo o tempo e, de fato, parece verdejante aos olhos do mundo. Eles chafurdam na riqueza do mundo, mas é para a sua destruição. Eles engordam, mas é para o dia do abate. Esse foi o caso de Ofni e Finéias. O Senhor lhes deu o suficiente e os fez ir adiante e prosperar em sua perversidade. Mas por que razão? Porque ele os destruiria. J. Gore, Sermão na Catedral de São Pedro. Versículo 36. Procurei-o e já não foi encontrado. Movidos pela curiosidade, se questionarmos sobre os impiedosos, veremos que não deixaram vestígio algum, como pássaros de maus presságios. Ninguém deseja lembrar-se deles. Alguns dos piedosos mais humildes são imortalizados. Seus nomes são imperecivelmente aromáticos na igreja, enquanto que os infiéis e blasfemos, mais hábeis, têm seus nomes dificilmente lembrados após alguns poucos anos. Homens que estiveram nas bocas de todos ontem são esquecidos amanhã, pois somente a virtude é imortal. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 37, observa e atenta. Se Cristo declarasse que o nome de Maria seria lembrado no Evangelho até o fim dos tempos por um frasco de unguento derramado em sua cabeça, não podemos imaginar que ele permitiria que os muitos feitos caridosos e piedosos de seus servos fossem enterrados no esquecimento. Nathaniel Hard. O homem íntegro. Logo, todo santo é íntegro em comparação aos perversos, entre os quais ele vive. Com relação a isto, é dito sobre Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Sua graça, comparada à perversidade do mundo antigo, muito merecia o nome de integridade. De fato, todo homem justo é íntegro em comparação àqueles que são abertamente maus, ou simplesmente abertamente bons, manchados com perversidade ou apenas pintados de santidade. Nathaniel Hard. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. O texto pode ser dividido nessas duas partes. Primeiro, a prosperidade do homem piedoso. Segundo, o privilégio do homem piedoso. A prosperidade é a integridade, o seu privilégio é a paz. Aqui está o caráter do santo e a coroa do santo. Ele é caracterizado pela retidão ou sinceridade e coroado com paz. Aqui está o caminho do cristão e seu fim, seus movimentos e seu descanso. Seu caminho é santidade, seu fim é felicidade. Seus movimentos são em direção à perfeição e em retidão. Seu descanso é paz ao fim de sua jornada. John Whitlock. Em um sermão para funeral intitulado O Homem Reto e Seu Final Feliz. Para morrer bem, tenha certeza de que viveu bem. Nós não devemos pensar que teremos a morte de Lázaro, se tivermos a vida do homem rico, como Plutarco, que viveu com Croeso, mas morreu com Sócrates. Não, os desejos de Balaão são insensatos e infrutíferos. Cristãos, desejando morrer bem, vocês devem preocupar-se em viver bem. Se desejam morrer calmamente, devem viver vigorosamente. Se desejam morrer confortavelmente, devem viver de modo adaptável. Se desejam morrer felizes, devem viver de modo santo. John Kitchen. Versículo 40. O Senhor os ajuda.
Ele os ajuda, Ele os ajuda, Ele os ajuda. Oh, a retórica de Deus, a segurança dos santos, a certeza das promessas. John Trapp. Livra-os, e os salva, porque nele buscam refúgio. A fé garantirá a segurança do eleito. É a marca das ovelhas pela qual serão separadas dos bodes. Não seu mérito, mas sua fé os distinguirá. Charles A. Spurgeon. Lutero fecha sua exposição do Salmo com as palavras: oh, vergonhosa a nossa falta de fé, desconfiança e abominável descrença, pois não acreditamos nas declarações de Deus tão ricas, poderosas, consoladoras e aceitamos tão prontamente, com poucos fundamentos para a ofensa, os discursos perversos dos ímpios, dos impiedosos. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a obtermos a fé correta. Amém.